Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a tua vida. Aqui quem fala é o pastor Valmir Nascimento e nesta ocasião gostaria de ler com você um salmo bíblico, o salmo de número 46. E depois de meditarmos nesse salmo, gostaria de juntamente com você de orar tanto pela sua família e também pela guerra que está acontecendo ali na Ucrânia. Que as mãos do Todo-Poderoso entrem com providência. Vamos à leitura do Salmo de número 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra! Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo de número 46, que tem por título A Fé Perfeita em Deus, é um dos salmos mais conhecidos, mais lidos e mais estudados na história da igreja cristã. É um lindo salmo que expressa a confiança do salmista na autoridade, na soberania e no poder do Deus Todo-Poderoso. Este salmo, ele forma uma trilogia com os dois salmos seguintes, que é o Salmo 47 e o Salmo 48. Ao longo da história da igreja cristã, este salmo ele teve valor preponderante. Inclusive, foi a partir da sua inspiração que Lutero, o reformador, compôs o seu hino Castelo Forte. Quando olhamos aqui para esse salmo, nós vemos a confiança do salmista em meio de dificuldade, em meio a problemas. Mas aqui nós vamos perceber nesse salmo a confiança, a fé que é expressa da parte do salmista. É interessante que nós pegamos aqui pelo menos 3 características de Deus a partir daquilo que o salmista utiliza como expressões ao referir-se a Deus. Ele apresenta Deus como sendo aquele que é, Deus está e Deus faz. Perceba que ele começa dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Veja que ele aqui não diz simplesmente que Deus estabelece refúgio, que Deus cria fortalezas para os seus filhos. Não. A Bíblia diz aqui, o salmista com grande convicção diz: Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E mais do que isso, Ele é o socorro bem presente na angústia. Ou seja, Deus já é isso. Ele não precisa fazer algo além daquilo que Ele é para proteger o seu povo, para proteger os seus filhos. E é interessante que no verso de número 2, o salmista continua expressando: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa expressão, ainda que, mostra sim um momento de dificuldade, um momento de tribulação, um momento de transtorno. Mas esse verso de número 2,
É interessante que ele nos revela também que Deus é o Deus do ainda que. Ele não é o Deus somente dos momentos de bonança, o momento de alegria, o momento de fartura, não. Ele é o Deus também do ainda que. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ou seja, ainda que a natureza tente abalar o ser humano, ainda que nós tenhamos terremotos, maremotos, ainda assim, do ponto de vista físico e também do ponto de vista espiritual e psicológico, ainda assim, Deus é aquele que age. E no versículo 4, o salmista diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Veja, quando ele diz no verso 1, ele apresenta Deus como Deus é. Mas agora no versículo 5 ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Aqui nós vamos perceber que Deus está aonde Ele quer, aonde Ele precisa estar. Deus não somente é, mas Ele está entrando com providência, Ele está atento àquilo que está acontecendo no mundo e também na tua vida. Ele está com as mãos estendidas, Ele está com os ouvidos abertos para ouvir o clamor e a oração do seu filho. E na sequência o salmista prossegue dizendo: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, venham, diz o salmista, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E aqui nós temos o verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Quando nós olhamos para o verso 9, nós vemos aqui quem é o verdadeiro Senhor da guerra. Nós vivemos momentos de conflitos, de guerras, de rumores de guerras, cenário este que a Bíblia já havia pronunciado através das palavras do próprio Jesus. Levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá pestes, haverá guerras e rumores de guerras. E nós estamos vendo isso, inclusive, nesse momento, durante esses dias, com a investida do governo russo sobre a nação ucraniana. Mas aqui nós vamos perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Haverá um momento que Ele vai fazer cessar todas as guerras. Não importa a capacidade e o poder bélico das nações, ainda que elas tenham ogivas nucleares, ainda que tenham uma grande capacidade militar, quem é o rei da guerra, quem é o Senhor da guerra, é o Senhor Todo-Poderoso. É por isso que o salmista prossegue dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Agora perceba no versículo 9, ele diz assim: ele faz cessar as guerras. Que coisa interessante. Deus é, Deus está, mas Deus faz. Ele faz por causa daquilo que Ele é. E o que Ele é? Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o Senhor de todas as coisas. E o salmista finaliza dizendo no verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fique com esta palavra, que o Senhor continue abençoando a tua vida, protegendo o teu lar. E nesse momento eu gostaria também de orar com você. Eu te convido a juntos orarmos pela Ucrânia, que nesses dias tem passado por grandes dificuldades. A população está agora diante de uma guerra, sendo atacada por mísseis ali que vem da Rússia. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus nós clamamos a Ti nesse momento.
nós levantamos as nossas vozes, eu e muitos daqueles ouvintes, muitos daqueles que estão acompanhando, Senhor, este vídeo, este áudio, e com o mesmo pensamento nós vamos a Ti em oração. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é o Senhor da guerra, é o Senhor de todas as coisas. A Tua palavra também nos diz que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações e reinos contra reinos. E nós estamos vendo isso, Senhor. Nós sabemos que isso haveria de acontecer. Mas pedimos também nesse momento a Tua misericórdia, que a Tua poderosa mão, Senhor, se estenda para a Ucrânia, protegendo aquele povo, protegendo aquelas famílias, aquelas crianças, que haja o menor tipo de prejuízo, que os problemas políticos eles sejam resolvidos, Senhor. Os homens que estabelecem esses planos, esses ataques, o fazem em busca de poder. Senhor, entra com providência. O Senhor, que é o Senhor da guerra, estenda as Tuas mãos, tenha misericórdia daquele povo que ali está, Senhor. Que as Tuas mãos estejam estendidas sobre a Ucrânia, Senhor, para dar graça, para dar paz. E nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, pela vida deste irmão, desta irmã que acompanha este áudio, este vídeo, Senhor. Proteja as casas, proteja as residências, proteja os corações. Que o Senhor continue dando graça, dando ânimo, Senhor, e dando paz nos corações dessas famílias e dessas pessoas. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém.